Para você que sofre com a tendinopatia do calcâneo, Julião, pelo amor de Deus, me ajuda, não sei o que eu faço na minha vida. eu trouxe aqui, relaxa. Eu trouxe o monstrão Anderson aqui, e é meu parceiro. Tudo bem? Tudo certo. Muito obrigado aí. Você vai passar várias dicas pra gente de como evitar, como tratar, etc, etc e tal. Irmão, o que é a tendinopatia do calcânio? Cara, tendinopatia do calcânio é uma alteração no tendão calcâneo, que é aquele famoso tendão de Aquiles. Sei. Geralmente, esse problema acontece por falta de fortalecimento, mas também pode acontecer por mudanças no treino. Mas tem várias coisas que a gente precisa especificar na tendinopatia, porque existem dois tipos. Um tipo que acontece no corpo do tendão, então logo antes de chegar ali no ossinho do calcanhar, e um tipo que acontece principalmente nessa região do calcanhar, que a gente chama de tendinopatia de calcânio insercional. Irmão, seguinte, tô adorando a sua aula, mas eu acho que é interessante mostrar pra galera de casa onde que dói, qual a região certinho. Vamos sentar na maca? Vamos lá. Então explica pra galera o que é a tendinopatia do calcânio agora na ação. Tem aqueles dois tipos que a gente falou. Uma tendinopatia que pode acontecer no corpo médio. Então é uma tendinopatia que a gente sente principalmente onde a gente tem somente tendão, onde a gente sente aquela cordinha. E aí a gente tem a tendinopatia insercional, que é ali onde tem a região do calcanhar, tá? Geralmente fica um pouco mais espesso, mais inchado, mais dolorido, até pelo contato do tênis. Okay. Mas uma coisa que é legal da gente lembrar, a maior parte dos corredores sente dor nessa região do tendão aqui. Mas uma coisa legal também de diferenciar, alguns corredores que estão começando, estão iniciando ou pararam e tentaram retomar, ou aumentaram o volume, aumentaram a carga, ou tentaram diminuir o pace. Alguns corredores podem sentir dor nessa região aqui, que não é caracterizado como uma tendinopatia de calcânio. Às vezes pode ser uma sobrecarga própria da panturrilha, por falta de uma recuperação que ainda não aconteceu, mas que pode ser um start para a gente começar a ter uma maior tensão aqui no tendão. Como que a pessoa pode identificar? Assim, eu tô sentindo uma dor e aí assisti o vídeo lá do Corrida na Veia e tal, mas eu tô na dúvida, será? O que eu preciso fazer? Perfeito, Julião. Primeira coisa é, sentiu dor, a gente tem que começar a abrir um alerta. Por quê? O diagnóstico hoje ele é um diagnóstico clínico. De imediato eu não preciso fazer uma ressonância para descobrir. Não. Ele é clínico. Então, sentiu dor no local, apertei, incomodou, provavelmente é uma tendinopatia de calcânio e aí tem que procurar alguém especializado, algum fisioterapeuta, algum médico pra gente começar a tratar disso aí. Mas o que gera essa lesão, mestre? Assim, vamos supor, treino e subida gera essa lesão, treino em alto volume. Geralmente voltado pro treino pode estar relacionado a treinos com alta carga, e aí a subida é uma coisa importante, porque a gente tem muito desse movimento acontecendo. E na subida, a gente pisa muito com o pé para cima, ou seja, com o tendão mais alongado. Para o tendão, que é uma resposta que a gente é um tecido que vai precisar dessa carga, mas que também vai ter uma dificuldade quando a gente aumenta a carga, pode começar a incomodar. Treinos de subida, aumento de volume desenfreado, então a progressão ela é totalmente importante da gente controlar o volume semanal, controlar o volume do pace. Então, poxa, fiz meus 5, 10 quilômetros em 20, 50 minutos. Não, semana que vem eu vou baixar meu pace de 4,5 para 4. E isso pode fazer com que a gente tenha alguns problemas, mas a diminuição desse ângulo aqui, que é a dorsiflexão, pode estar relacionado, e a diminuição de força de panturrilha ou dos flexores aqui dos músculos do pé pode estar relacionado com essa tendinopatia também. Legal. Então falou de diminuição de força, vai entrar em quê? No fortalecimento. Falta de fortalecimento muscular pode gerar essa lesão também. Pode gerar também. Você que tá aí de casa, tá acostumado a utilizar um tênis mais alto e aí viu em algum vídeo no YouTube alguém utilizando um calçado que é minimalista, que é aquele calçado que não tem nenhuma estrutura, nenhum amortecimento, zero drop. Já vi casos de pessoas assim terem a tendinopatia do calcânio porque saiu de um calçado que é muito grosso, com muito amortecimento, muito estruturado, bem alto, e aí para um calçado que é totalmente chapado. Isso pode acontecer também? Isso pode acontecer, Júlio. Muitas vezes, quando as pessoas tentam fazer a transição de um calçado que tem amortecimento para um calçado minimalista,
essa transição não é feita adequadamente. Então a gente começa a se preocupar de conforto. Você que é um cara que é fera na corrida, você sabe que às vezes o melhor calçado é aquele que é mais confortável. Sim. Então, se a pessoa gosta ou quer treinar com minimalista, não tem problema. A gente só precisa fazer uma adaptação de transição para esse tipo de tênis. Por quê? É um tênis que vai gerar um maior impacto e necessita de um maior amortecimento que o tênis propriamente já te dá. Se a gente vai testar e fazer essa transição, a gente precisa trabalhar músculos que precisam gerar maior absorção. Então a gente precisa dessa progressão e dessa adaptação. E pessoas também que moram em São Paulo, vamos supor, aí por conta da pandemia, você foi lá morar na praia e aí viu todo mundo correndo na areia da praia descalço. Falei, eu vou correr também, por que não? Eu posso. E aí sentiu essa dor. Por que acontece isso também? Júlio, a areia é uma coisa muito interessante, né? E a gente tem que pensar de duas formas. Uma areia fofa e uma areia mais dura, né? No caso da areia mais dura, ela pode gerar um pouco mais de impacto, mas o movimento calçado, então a gente vai pensar no mesmo raciocínio do minimalista, a própria areia fofa faz com que a gente faça mais força na panturrilha. Se eu gero uma sobrecarga aqui do músculo puxando o tendão, eu posso começar a estar gerando uma maior carga. E aí, quando a gente falou de gerar uma sobrecarga, a gente pode estar levando uma tendinopatia de calcâneo ali. Legal. Olha que animal. Então, o que pode gerar tendinopatia do calcâneo é a falta de fortalecimento muscular, excesso de treinos de subida, trocar de um tênis muito estruturado para pouco estruturado, sem adaptação correta. Também fazer treinos em areia sem adaptação correta. Tem uma outra perguntinha para tu também, irmão. Sobre o mecanismo de lesão, tá? Algumas pessoas adoram ir lá, dar algumas rugadas e tal, e ver a galera falando sobre pisar com calcanhar, pisar com o pé chapado e pisar com a ponta do pé, né? E aí quando você faz essa transição do calcanhar ou para um pé chapado, a ponta do pé, pode dar também isso, certo? Pode, Júlio. Geralmente, a corrida com a ponta do pé, né, ou com o antepé, que às vezes realmente a gente começa a conversar, ela gera uma maior carga na panturrilha. Então, uma coisa que é legal de todo mundo lembrar é que a tendinopatia ela tá ligada à carga descontrolada. Então, se a gente aumenta ou muda propriamente o tipo de corrida e que eu gere mais uma carga onde meu corpo não estava adequado ou estava adaptado, a gente pode estar começando a ter algum tipo de acúmulo aqui. Uma outra coisa que é legal de falar da corrida também é que a oscilação do centro de massa, então aquela pessoa que a gente vê que ela vai correndo, saltando e saltando para cima, geralmente ela usa um pouco mais de força também da panturrilha. Ela gasta mais energia ao invés de correr para frente para correr para cima. Então essa pessoa ela pode ter alguns casos assim, de tendinopatia. E é legal de saber, até para o público do Corrida na Veia, que cerca de quase 50% dos corredores podem apresentar essa dor. E a única coisa que a gente quer é todo mundo correndo sem se machucar. Perfeito, perfeito. Irmão, então, como prevenir essa lesão? Né? Na verdade, nessa região. Tô aqui na panturrilha, mas aqui nessa região. Como prevenir? O principal jeito de prevenir é o próprio fortalecimento. E aí tem uma coisa muito legal, que a gente precisa de um super parceiro. Eu, fisioterapeuta, preciso de um preparador físico, um profissional de educação física. Por quê? Esse profissional vai conseguir controlar o volume, controlar a carga semanal e principalmente a progressão desse atleta durante a semana, durante o mês ou até mesmo dentro desse planejamento anual que seja dentro do objetivo desse corredor. Então, a gente precisa entrar no fortalecimento, a gente precisa controlar essas oscilações que a gente tem na semana e, claro, se a gente ainda não conseguir evoluir, aí é válido a gente dar uma olhada também no gesto de corrida. Aposto que você aí de casa está se perguntando. Beleza, já entendi o que é lesão, como prevenir, só que, cara, esse vídeo chegou tarde demais, eu estou lesionado. O que eu faço na minha vida? Cara, relaxa. Anderson, o cara tá lesionado, ou a mina está lesionada, qual que é o procedimento? Júlio, muita gente, primeira coisa, pergunta, tenho que parar de correr? E geralmente não. A gente pode levar o tratamento junto da corrida desde que a gente controle a carga. Então, trabalhar junto com um profissional de educação física, junto com o atleta, é fundamental. Então, a gente vai precisar tirar um pouco dessa dor e colocar carga progressiva, tá? O principal jeito é
colocar carga, é fortalecer. Então, não tem como correr, é fazer exercício. Aí faz um exercício direcionado para a lesão dele, né? Fazer uma fisioterapia. Já vi algumas pessoas colocar gelo na região. Ajuda o gelo? Geralmente, Júlio, o gelo vai ajudar a gerar uma analgesia, tirar um pouco dessa dor, tá? Mas existe uma coisa que muita gente não sabe, principalmente as pessoas que não têm o nosso contato, que é o exercício muitas vezes consegue levar um pouco de analgesia aqui. O que é melhor? Eu ficar paradão com gelo lá ou eu tá fazendo uns exercícios onde eu já começo a cuidar do meu tendão e já começo a preparar para progredir de novo? Acho que o exercício é mais legal. Concordo com você, concordo. Então você ouviu que 50% dos corredores de rua tem ou terá a tendinopatia do calcâneo. Sabe o que você precisa fazer? Cara, pega esse link, então manda pra geral, pra todo mundo, pra galera ficar ciente como prevenir essa bendita essa lesão. Já aproveita, já se inscreve no canal, ativa o sininho e dá o seu like pesadão, beleza?